Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo e hoje eu quero conversar com você sobre 10 países que falam mais de uma língua oficial. E a ideia desse vídeo aqui é só trazer algumas curiosidades sobre alguns países que possivelmente pode ser um destino de turismo. E aí, se você quer viajar, quer conhecer mais do mundo, se você é esse tipo de pessoa que gosta de conhecer outras culturas, é justamente esse vídeo aqui. Eu quero te trazer esses detalhes, algumas curiosidades, além, obviamente, da questão de idiomas, beleza? E aí, como de costume aqui nesse canal, eu vou pedir já para você deixar o seu joinha nesse vídeo, porque isso me ajuda muito influenciando o meu trabalho aqui. Além de se inscrever no canal e ativar as notificações também para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui, porque eu sempre trago notícias, sempre trago coisas de aprendizado de idiomas de uma forma geral. E aí, só para você entender, eu sou o Pedro, professor de inglês há mais de 8 anos e eu tenho experiência assim muito grande nessa frente de aprendizado de idiomas. Eu falo espanhol, tô aprendendo japonês e tô decidindo aí qual idioma vai ser o próximo, entre francês, alemão e italiano. Inclusive, se você quiser deixar um pitaco aí de qual eu devo aprender, já deixa nos comentários também. Bom, então vamos lá. E o primeiro país da lista aqui vai ser a Papua Nova Guiné, que é um país que fica lá pertinho da Austrália, na região norte, ali um pouco acima da Austrália. E é um país que é uma ilha, basicamente é uma ilha grande, bem grande na real. E é interessante que lá tem muita paisagem bonita, muitas praias. Como é um país litorâneo, tem muita paisagem natural, assim, pensando em praia. Então, se você é um tipo de pessoa que gosta de praia e coisas nesse sentido, você pode, cara, com certeza conhecer lá. E aí, falando dos idiomas, a Papua Nova Guiné tem 3 idiomas oficiais, que é o inglês, obviamente, o Tok Pisin, e aí eu acho que é dessa forma, tá? Tok Pisin, e o Irimotu. São esses 3 idiomas aí oficiais, isso porque o país ele foi colonizado tanto pela Inglaterra como Portugal e a Espanha. E aí, só para você entender um pouquinho mais, por conta disso, né, de ter vários colonizadores, hoje o país ele tem um multilinguismo assim enorme de grande. Aí, só para você entender, são esses 3 oficiais. Só que hoje lá no país tem mais de 800 dialetos, ou seja, outros idiomas, né, que não são oficiais. Então eles se comunicam dessa forma, então cada região ali do país acaba se comunicando de uma forma diferente. E aí, para unificar a comunicação no país inteiro, aí acaba usando esses idiomas oficiais. Então é o que se aprende na escola, por exemplo, e coisas desse tipo. Indo para o segundo país aqui da lista, a gente tem a África do Sul, que inclusive é um país que tem ganhado muita visibilidade nos últimos anos, né? Pensando em intercâmbio principalmente. E aí, se você quiser, eu posso trazer um vídeo aqui também falando sobre intercâmbio para a África do Sul, trazendo principais informações, principais pontos turísticos também. Eu acho que é interessante. Cara, pensando nisso, né, pelo fato da África do Sul ter ganhado muita visibilidade para intercâmbio, pensando obviamente em relação a preço, porque viajar para lá é muito mais barato assim do que viajar, sei lá, para os Estados Unidos, para o Canadá ou algum outro país da Europa. Então, pensando em economia e treinar o inglês, cara, a África do Sul tem ganhado muita visibilidade. E aí, falando um pouquinho sobre a questão dos idiomas oficiais, no país tem 11 idiomas oficiais, cara, que é coisa pra caramba. E aí eu vou falar 3 dos oficiais aqui, que vai ser obviamente o inglês, né? Inclusive a questão do intercâmbio é muito forte. Por conta do inglês, muita gente vai pra aprender inglês. Aí tem o Afrikaner também, que é um idioma oficial de lá. E também tem o CPED. Aí, cara, esses são alguns dos que eu conheço, tá? Mas tem vários outros aí, se você quiser saber mais, dá um Google, né? Pesquisa, dá uma olhadinha no Google, só para você entender se você é uma pessoa que quer ir para lá, quer ter o máximo proveito. Obviamente, você falando inglês, você já consegue se virar tranquilamente no idioma, mas se você quiser ter um contato assim também, praticar um pouquinho algum idioma local de lá, cara, também é muito interessante aí você ter esse conhecimento. E aí, só para você entender, aqui no caso da África do Sul também a gente tem o inglês, né, como um dos idiomas oficiais. E tem essa formação de outros idiomas também, porque foi colonizado pela Inglaterra também e pela Holanda, tá? Então aí, por conta desses 2 países, a gente tem toda essa influência de idiomas. E aí, por isso que o inglês acaba sendo um dos idiomas oficiais. E aí, no terceiro aqui da lista, a gente tem a Índia, que, cara, na minha cabeça, assim, é o mais louco. Tá? Isso porque a gente tem mais de 22 idiomas oficiais no país. A gente tem o hindi, tem o bengali, tem o próprio inglês também, que é um dos idiomas oficiais de lá. A gente tem o tamil, cara, a gente tem um monte de idiomas, tá?
22 idiomas oficiais, né? Então a gente também vale lembrar aí que a Índia é um país muito grande, então é mais fácil ter essa diversificação de dialetos ali, né? Mas os dois principais, tá, do país, assim, como... Obviamente, tem os 22 oficiais, mas os que a gente mais vê aí de comunicação padrão, né, é o inglês e o hindi, tá? Então, se você aprender esses dois idiomas, você consegue se comunicar tranquilamente dentro do país. E aí, cara, tem uma outra questão aqui. A Índia, e é isso daqui que explode minha cabeça, assim, cara, isso é muito louco. A Índia tem mais de 1000 dialetos dentro de toda a sua população. Obviamente, é uma população extremamente grande, com mais de 1 bilhão de pessoas ali, então é muito fácil a gente ter toda essa diversificação. A Índia também é um espaço muito grande, um país muito grande, né? E por conta disso a gente tem toda essa diversificação. E, cara, é assim, uma loucura. Imagina você ir no país onde você tá, sei lá, numa esquina falando um idioma e daqui a pouco você vai pra outra esquina e você já tá falando outro idioma. Cara, isso é muito louco. Isso é muito, muito, muito louco. E, cara, aí beleza, é isso. Você tem aí o inglês e o hindi, né, como sendo os principais, vamos colocar dessa forma. Acho que são os dois idiomas mais falados no país, inclusive, e é por isso que são os mais difundidos, tá? Inclusive, hindi acho que é um idioma muito interessante de ser aprendido pela quantidade de gente falante no mundo, né? E aí, se você leva em consideração, por exemplo, se você vai pro Canadá, se você vem pra Europa também, e eu falo vem porque eu moro na Espanha, inclusive eu fiz um vídeo aqui no meu canal que eu vou deixar linkado no card aqui em cima, falando um pouquinho sobre a vida e coisas nesse sentido. Mas aqui na Europa também tem, cara, tem muito indiano, tá? Tem muito indiano. E aí você pensa, pô, Pedro, mas pra que eu vou aprender hindi se eu tô na Europa, se é mais fácil aprender o idioma do local? Obviamente, perfeito, você está completamente certo. Mas se você quiser diversificar, ter um contato mais pessoal, inclusive tem uma parada que eu acho muito interessante, eu não lembro onde que eu vi, mas é um ditado que, na verdade, eu não lembro exatamente como que era, mas basicamente fale com a pessoa num idioma que ela entende, que vocês vão se comunicar. Mas fale no idioma materno da pessoa, que aí você vai tocar o coração dela. É um ditado mais ou menos nessa pegada, isso porque é muito comum que a gente vê na internet, você conversa com outra pessoa em inglês, por exemplo. Cara, você tá conversando, vocês estão se entendendo, vocês estão ali se comunicando de uma forma legal. Só que se você falar com a pessoa no idioma dela, sei lá, você tá falando com um indiano em hindi, cara, isso daqui vai ser loucura, tá? Você vai sentir uma conexão muito maior, a pessoa ela vai se abrir muito mais para conseguir conversar com você, né? Se abrir muito mais em relação à amizade, né? Vai querer fazer amizade, vai te achar uma pessoa também mais interessante, por mais que você não conheça tanto do idioma, saiba somente o básico ali, mas é uma coisa muito interessante, inclusive acho que esse é um dos principais motivos de eu gostar tanto de aprender idiomas, justamente por essa conexão, né, que a gente consegue ter com o mundo inteiro, criar conexões e coisas nesse sentido. E aí o quarto país da lista vai ser Camarões. Camarões é um país da África, tá? E aí tem dois idiomas aqui oficiais, que é o inglês e o francês. E aí tem mais de outros 200 idiomas também que não são aí oficiais. Então a gente também tem muitos dialetos, muitos outros idiomas sendo falados. Mas se você aprender inglês ou francês, inclusive aqui pro francês em específico, é muito interessante porque a gente pensa, caramba, vou aprender francês para falar na França. Não necessariamente, a gente tem vários outros países que também falam francês, né? Aqui eu não vou considerar nessa lista o Canadá, porque o Canadá fala, mas eu vou trazer já aqui outros países também que falam francês, beleza? Seguindo para o quinto país da lista aqui, a gente tem a Irlanda. A Irlanda a gente tem o irlandês, né? Que é um idioma muito famoso, inclusive. A gente não vê tanta gente falando, tanta gente querendo aprender isso porque o outro idioma oficial de lá é o inglês. Então, cara, tem muito da comunicação em inglês dentro do país. Então, inclusive, é um país, cara, que é um dos principais pontos de intercâmbio para brasileiro. Então, cara, lá tem muito brasileiro, lá, sei lá, acho que é uma das maiores comunidades aí de brasileiros no exterior, né? Isso pensando que muito brasileiro vai para lá pensando em melhorar de vida, questão de moradia, né? Vai lá para morar, ou no intercâmbio vai lá para aprender outro idioma, né? Praticar o inglês, já que é um dos idiomas oficiais. E pelo fato também de estar na Europa. E aí só por esse fato, acaba sendo um país muito interessante. Muitos de nós brasileiros
tem o interesse de vir para a Europa pensando em melhorar de vida, pensando em praticar idioma, pensando em trabalhar e tudo mais, né? Então acaba sendo também aí a Irlanda um país muito interessante para isso. E, inclusive, o inglês ele é um idioma ele é mais falado dentro do país do que o próprio irlandês, por conta da dominação inglesa, já que tá ali do lado. E, cara, tem toda a questão histórica aí de guerra e todas essas paradas aí que não vou entrar aqui. E aí o sexto país aqui da lista vai ser o país de Gales. O país de Gales, ele tá no Reino Unido, tá? E aí só uma curiosidade aqui. O Reino Unido, ele engloba aí a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Então o Reino Unido acaba sendo um único país, né? Meio que juntando esses outros 4, tá? E aí aqui o país de Gales, ele fala inglês e ele fala o galês. Então são esses 2 idiomas oficiais aí, tá? E aí aqui a gente tem algumas informações interessantes, né? O inglês, obviamente, aí é o idioma dominante. E o galês, ele é muito usado pelas questões de manter as tradições, manter as origens do país. Basicamente é isso, mas aí o inglês, ele acaba sendo o idioma mais falado. E aí um ponto interessante aqui do país de Gales é que ele também é conhecido como Terra dos Dragões. Isso porque nas histórias e coisas nesse sentido, acredita aí que os dragões costumavam viver nessa região ali de Gales, né, do país de Gales. E isso aqui é só um ponto interessante, só uma curiosidade aqui para te trazer também. Inclusive, comenta aqui abaixo se você sabia dessas coisas aí. E aí o 7º país da lista aqui, cara, é a Suíça. Inclusive a Suíça é um sonho assim de conhecer para muita gente, brasileiro, não brasileiro, sei lá, qualquer lugar do mundo, cara, porque a Suíça é muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Quando eu fui para Malta fazer intercâmbio, eu passei pela Suíça em escala, né? E eu passei 2 dias na Suíça. Meu, nossa, que lugar lindo. Meu Deus, mas é muito caro muito caro assim, horrores. Mas é um lugar assim, até hoje, né? É um lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. E aí a Suíça, continuando aqui, a Suíça tem 4 idiomas oficiais, que é o alemão, o francês, o italiano e o romanche, tá? Acho que o principal idioma, se eu não me engano, lá na Suíça é o alemão, tá? O alemão é o idioma mais falado. Obviamente, aí por conexões, né? Estar perto aí de outros países que falam também o alemão, então tem essa dominância alemã ali, né? Mas você consegue se comunicar também tranquilamente em francês e tudo mais. E aí tem uma parada que eu acho muito interessante, que esses países, assim, multilinguistas, que tem mais de um idioma oficial, acaba forçando mais o aprendizado do idioma. Então você tem ali na escola, na faculdade, muito uso desses outros idiomas. Então você acaba estudando oficialmente esses outros idiomas. Então para a população falar mais de um idioma, assim, é uma coisa muito tranquila, né? E aqui é interessante que se você quer aprender um desses idiomas aqui, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, inclusive japonês, eu te convido a conhecer o cronograma ASAP Poliglota, que é o meu cronograma aí onde eu tô montando passo a passo tudo que você vai precisar aprender desses idiomas, tá? Então se você quer também se tornar poliglota, quer falar aí com várias pessoas ao redor do mundo, inclusive esses 6 idiomas são os mais... estão na lista, né, dos mais falados no mundo. Eu te convido a clicar aqui no primeiro link da descrição para você saber um pouquinho mais. Ainda não foi lançado, tá? Mas, cara, abre o link, conhece um pouquinho mais aí, deixa o seu e-mail lá, porque aí quando for lançado eu te mando um aviso. E, obviamente, né, pro lançamento a gente vai ter um baita de um descontão. Então, cara, assina aí, tá? Deixa seu e-mail na página. E aí, só para você entender um pouco, o cronograma... ele não necessariamente vai ser um curso, mas um curso de idiomas que eu digo, mas ele vai ser um curso de como você vai fazer para aprender idiomas de uma forma prática. Então eu vou te ensinar ali num passo a passo como que você aprende vocabulário, como que você aprende gramática, como que, cara, tudo que você precisa, como que você pratica o listening, como listening seria a escuta, como que você vai praticar, como que você vai praticar a fala, mesmo que você também não tenha ninguém para poder conversar e você não tenha contatos, você não tenha amigos do país ou de algum idioma, né, desses que você está querendo aprender. Então a ideia é que seja um estudo completamente autodidata para você se tornar poliglota, poder ver filme, poder ver série, poder viajar ao redor do mundo, se comunicando aí nesses idiomas também, tá? Por enquanto são esses 6 idiomas, mas a minha ideia é acrescentar aí mais ao longo do tempo. Inclusive, cara, isso daqui é uma parada que vai pegar. Eu tô querendo acrescentar também um cronograma para vocês aprenderem mandarim, né? Como o mandarim chinês, no caso,
é um idioma que tem muita demanda e está surgindo mais demanda, eu quero trazer isso também dentro do cronograma. E aí você vai falar, pô, Pedro, mas como que você vai montar um cronograma sendo que você não fala esses idiomas e tal? Cara, aprendizado de idiomas, de uma forma geral, ele tem mais ou menos a mesma base, né? E aí a gente só precisa entender alguns pontos específicos. Dentro do cronograma eu vou te explicar tudo isso no detalhe, mas a gente só pega alguns pontos específicos do que é característica específica daquele idioma, tá? E aí eu acabo conseguindo aí, pela minha experiência também como professor, entendo o que dá certo, o que não dá, e aí eu compilo tudo o que dá certo, explico o que não dá certo, né? E aí acaba ficando mais fácil. Além disso também, eu tenho outros amigos que são poliglotas e, obviamente, eu passo para eles. E aí, obviamente, né, eu tenho toda a minha experiência, mas aí eu acabo pegando a validação de outras pessoas que também falam vários idiomas, né? Antes de poder aí colocar de fato para você seguir. Então, pensando nisso, de novo, cara, clica aí abaixo no link, deixa o seu e-mail lá, porque quando for lançado, vai ser lançado num precinho assim muito camarada, para você conseguir aí ser poliglota também. E aí, continuando aqui falando sobre a Suíça, cara, é interessante que dentro da Suíça, ao redor de todo o país, se você fala inglês, você consegue se comunicar também muito bem, muito tranquilamente, assim, isso porque criou-se a dependência, né, de aprender inglês dentro da própria população, apesar de não ser um idioma oficial, né? Mas por quê? Tá acontecendo isso porque a Suíça tem se tornado aí um país de destino para muitas pessoas ao redor do mundo. Destino tanto na questão de turismo quanto na questão de moradia. E aí, só para vocês entenderem aqui, hoje na Suíça tem cerca aí de 8 milhões de pessoas morando. E dessas 8 milhões de pessoas, 22 e alguma coisinha ali por cento é estrangeiro, né? Então são pessoas aí que falam outros idiomas e tal, e aí por conta disso tem essa necessidade de aprender inglês. E além desses idiomas oficiais, além do inglês, obviamente, né? É muito comum, na verdade, que quando um país fala mais de um idioma, que é o caso da Suíça aqui, também acaba se criando vários outros dialetos, que inclusive é uma coisa normal, né? Dentro dos países, de uma forma geral. Bom, então indo pro 8º país aqui da lista, a gente tem Luxemburgo. E aí em Luxemburgo a gente tem o francês, alemão e o luxemburguês como os 3 idiomas oficiais. Obviamente, se você sabe falar inglês, você também consegue se virar, mas o alemão e o francês acabam sendo os 2 principais idiomas sendo falados aí. Então, se você é uma pessoa que quer aprender francês, quer aprender alemão, acaba sendo mais um destino para vocês conhecerem, para vocês praticarem, né, o idioma que vocês estão aprendendo. E é interessante aqui de Luxemburgo. Luxemburgo é um país que ele é muito pequeno, e só para vocês entenderem, existem cerca de 600 mil pessoas morando no país, né? E aí, cara, isso é pouquíssimo. Se você é de São Paulo, se você mora numa região de interior de São Paulo, cara, muito provavelmente a sua cidade já tem a mesma média de habitantes do que Luxemburgo, tá? Isso daqui, cara, isso daqui é muito louco, muito louco, muito louco. Imaginar esse tipo de coisa, né? A pouquíssima gente que tem no país. Bom, mas beleza. Indo pro nono aqui, nono lugar, a gente tem a Bélgica, que fica e faz fronteira. Luxemburgo também, mas a Bélgica faz fronteira ali com a França, tá? Fica ali no norte da França. E aí a Bélgica tem 3 idiomas oficiais, que é o francês, o alemão e o neerlandês. De novo, por conta das influências aí, tanto da França quanto da Alemanha, acaba se tornando aí o idioma oficial, né, do país. Então, mais um destino que, se você quiser aprender francês ou alemão, acaba sendo muito interessante para você se comunicar também. E aí, diferente, né, de Luxemburgo, a Bélgica, que ela tem 12 milhões de habitantes, então acaba sendo um país muito mais diversificado, né, muito mais com muito mais história por conta da quantidade de gente, coisa desse sentido, assim. História que eu digo não passado, tá? A história que eu digo é, tipo, pela quantidade de gente, acaba sendo, criando uma diversidade maior, vamos colocar dessa forma. Bom, beleza. E por último, a gente tem a Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, a gente tem o inglês e o maori como sendo os idiomas oficiais. Inglês ali acaba sendo mais utilizado, mas o maori, ele é muito tradicional, né? Ele acaba sendo utilizado ali como uma tradição do país na comunicação. E o legal da Nova Zelândia também é que acaba sendo um país
muito buscado para intercâmbio. Então dessa lista aqui, pensando no aprendizado de inglês, a gente tem a África do Sul, a Irlanda e agora a Nova Zelândia. Os 3 principais, na verdade, né? Principais países para aprender inglês, né? Muito buscado para intercâmbio. E aí, se você tiver interesse de saber um pouquinho mais aí sobre intercâmbio para esses países, relação de preço, como que é no país, questão de, sei lá, pontos turísticos, todos esses detalhes, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários, querendo saber qual país você tem mais interesse, que aí eu faço um vídeo 100% específico do país que vocês têm interesse aí, beleza? Bom, beleza, então esses são os 10 países aqui da lista. Se você tem mais alguma informação a adicionar em algum desses países que eu trouxe aqui, cara, deixa nos comentários também, que vai ser ótimo a gente agregar valor aí, agregar informações um pro outro. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um joinha aqui nesse vídeo, porque, cara, isso me ajuda demais, eu já falei isso no começo do vídeo, mas é sempre bom reforçar aqui. Bom, mas é isso, e eu te vejo na próxima.